Senhor. Amor, foi quanto tempo de oração? 21 dias. 21 dias, irmãos. O propósito para 60, né? Para 60 dias do propósito, com 21 dias o Senhor me respondeu. Amém. Glória a Deus. E Deus me respondeu no emprego que eu já queria entrar. Eu aqui quero abrir um parênteses, agradeço primeiramente a Deus, mas também agradeço meu amigo, o Diácono Júlio. Deus te abençoe, varão, por ter me ajudado. E eu queria contar aos irmãos que eu saí do meu antigo emprego, saí de lá, agora eu tenho tempo livre para adorar ao Senhor juntamente com a igreja. Iniciarei no meu novo emprego amanhã e com a graça de Deus me firmarei lá. Amém? Se coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 18, a partir do verso de número 13. Livro do Apocalipse, capítulo número 18, verso de número 13. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 18, 13. Aleluia, Deus. Façamos menção do texto sagrado. Pois todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância da luxúria. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades. Quero ler novamente o verso de número 4, o verso de número 5. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. A igreja que está tomando assento, eu peço que você me preste seu ouvido e dê atenção à palavra do Senhor que será ministrada neste momento. Olhe para o lado do teu irmão e fala: meu irmão, minha irmã, não converse comigo agora. Amém. O livro do Apocalipse nós conhecemos bem porque ele é muito recomendado, muito conhecido por conta de suas revelações. Mas nós sabemos que na Bíblia Sagrada o próprio Jesus fez revelação acerca dos nossos tempos. Mas dois livros que chamam a atenção por conta deste contexto são os livros de Daniel e especificamente o livro do Apocalipse. O que eu acho interessante é quando nós vemos a revelação de Deus para o homem, nós vendo um futuro próximo, não que seja um destino, mas sim um caminho que se o homem traçar ele direito, há de acontecer. Tanto o caminho bom quanto o caminho ruim. Nós podemos entender que a questão do caminho é uma escolha do ser humano, porque Jesus ele salientou, ele nos instruiu a entrarmos pela porta estreita, porque ela nos levaria para a salvação. Mas também tem a outra porta, que é a porta larga que nos mandaria, nos conduziria para a perdição. E Jesus ele fez questão de salientar que nos conduziria à perdição. E nós vivemos tempos em que as portas têm estado muito abertas, como nunca teve tido aberta. As portas da perdição têm sido abertas de uma forma extrema nos nossos séculos hoje. No nosso século 21 nós podemos ver que o abominável se tornou normal. Nós podemos ver que as coisas impuras passaram a entrar onde não era para estar. Muitas igrejas têm tomado para si coisas impuras, coisas imorais, costumes mundanos, costumes que não são da vontade de Deus. E nós vamos ver acontecer mais do que nunca isso nos nossos dias de hoje. Meu Deus. E o que eu acho interessante que o livro do Apocalipse vai nos trazer é que são os últimos dias da terra. Mas nós vemos que apesar de serem os últimos dias da terra, revelado aqui, há coisa que acontece ainda nos nossos dias, porque nós entendemos que o nosso tempo não é o tempo de Deus, e que há coisas sim que estão acontecendo nos nossos tempos que nós devemos nos preocuparmos como igreja, porque a igreja do século 21 é uma igreja que tem se preocupado muito com a aparência e tem se esquecido de apregoar a boa nova. A igreja do século 21, infelizmente, em sua maioria, tem sido uma igreja que tem se preocupado em agradar a ovelha, em fazer carinho na ovelha para atraí-la para dentro, tem usado de estratégias mundanas para trazer as pessoas que estão no mundo para dentro da igreja. Mas
quando a igreja usa da estratégia mundana para trazer alguma pessoa de fora para dentro, a igreja está se tornando simplesmente um mundo dentro de uma igreja. Se chama igreja, mas dentro do contexto é o mundo, porque está usando estratégia, costumes mundanos. Meu Deus! Usa mesmo, Jesus! E nós vivemos este contexto. Grande é a tua palavra, Senhor. E o que eu acho interessante é que no livro de Apocalipse, a história deste livro começa quando João está em Éfeso. E a Bíblia diz que João em Éfeso, ele é perseguido e é lançado a um caldeirão de azeite fervendo, por conta de suas ministrações. E o que eu acho interessante é que João, quando ele é lançado ao caldeirão fervendo, ao caldeirão de azeite fervendo, a Bíblia diz que mal algum aconteceu a ele. Deus Santo, aleluia. Preste atenção comigo nesta palavra. Deus fez questão de falar para mim, lá na minha casa, que era para eu ser o mais detalhista possível, porque é uma palavra que nós precisamos degustá-la nos dias de hoje. E a Bíblia diz, a história confirma que João, ele estava na cidade de Éfeso, e o imperador daquele tempo odiava cristãos. Meu Jesus. E esse imperador, odiando o cristão, começou a perseguir cristãos e começou a não matá-los, porque ele sabia que poderia tornar um mártir os cristãos, poderia tornar um mártir, matar os cristãos naquela época. O que ele resolve fazer? Começa a isolar os cristãos que estavam na cidade de Éfeso e também nas outras províncias de Roma. O imperador romano começou a isolar as pessoas, e eu vejo que agora este imperador, ele isolou João até uma ilha que se chamava Patmos. Repita comigo, ilha de Patmos. Ilha de Patmos. E quando João é ausentado, é mandado para esta ilha de Patmos, a Bíblia diz que ele começa a receber a divina revelação do Senhor, oh glória. E o que eu quero entender e transmitir para você nesta noite é que quando nós estamos no lugar que o homem nos obrigou a estar lá, mas quando Deus está conosco, alguma coisa diferente acontece. O que eu quero dizer com isso é que quando o homem pode até nos obrigar a estar no lugar, mas se Deus estiver conosco, Deus tem propósito naquele lugar. Jesus maravilhoso. E eu vejo a história de João, que quando ele vai para a ilha de Patmos, ele passa a ter visões dos últimos dias, dos dias vindouros. E ele faz questão de mencionar aqui no verso de número 18 a queda da Babilônia. Mas se você parar e for estudar, você vai ver que João, ele falava da Roma. Ele falava da Roma imperial, referindo-se como Babilônia. Mas nós podemos entender que naquele tempo era a Roma imperial que dominava aquele século, que dominava aquelas províncias. Mas nos nossos dias atuais nós podemos ver que a Roma religiosa domina muito o mundo, domina o nosso século 21. E é sobre esta Roma religiosa que João queria fazer menção nos dias atuais, através das revelações que Deus deu a ele. Meu Deus Santo. E podemos ver que são muitas as pessoas que usam de artifícios cristãos, que usam de palavras da Bíblia para distorcer, para tentar convencer a pessoa que não conhece de que aquilo que ela está fazendo é certo, de que aquilo que ela está fazendo é errado. Mas o que eu louvo, exalto e engrandeço o nome do Senhor é que a palavra dele não muda. O que é errado continua sendo errado, e o que é certo continua sendo certo. Meu Deus! Tem uma palavra, uma frase que uma vez eu vi, que o errado continua sendo errado mesmo que todos façam, e o certo continua sendo certo mesmo que ninguém o faça. E eu louvo a Deus por conta disso, porque Ele não muda a sua palavra. A Bíblia diz que Deus, Ele é imutável, e que Ele não é homem, que Ele não é filho do homem para que minta, e Ele não se arrepende. O que Ele falou há de acontecer. Isso reconforta o meu coração quando eu leio o livro de Apocalipse. Mas para eu te explicar o que eu quero que você entenda, é necessário que nós nos localizemos neste momento. Nós vemos que o capítulo de número 18 do Apocalipse vai falar da queda da Babilônia, ou seja, a queda de Roma. Mas nós vemos que em Roma haviam muitos cristãos. Quero trazer isso para os nossos dias atuais. Este mundo que nós vivemos um dia há de acabar.
mas não é porque ele vai acabar que nós não vivemos dele. Entenda uma coisa, você vive no mundo, mas não pertence a ele. Você está neste mundo, mas não tem que coabitar com as coisas que acontecem no mundo. Jeová. Você não tem que aceitar o que é errado. Você não tem que engolir o que é errado, porque o que é errado não é da vontade de Deus. Meu Deus. E se não é da vontade de Deus, nós não devemos realizar também. É soberano. E quando eu vejo a partir do verso Mas do número Deus. 1, vai dizer que caiu a grande Babilônia. Meu Deus. E quando ela caiu, o verso de número 3 vai dizer que todas as nações beberam do vinho da sua ira, da prostituição. E quando eu vejo que nós habitamos sim neste mundo, estamos sim sujeitos Meu Deus. aos acontecimentos deste mundo, eu me baseio muito no povo de Israel na época do Egito, que a Bíblia vai dizer lá em Êxodo, capítulo de número 12. Deus eterno. Mas quando o povo de Deus estava no Egito, eu acho interessante que lá eles foram escravizados, lá eles foram maltratados, Meu Deus. que lá eles sofreram perseguição. Mas o capítulo de número 1 de Êxodo vai dizer que quanto mais aquele povo era afligido, quanto mais aquele povo sofria, mais aquele povo crescia. O que eu aprendo com a palavra de Deus, que quanto mais o cristão sofre, que quanto mais o cristão perece, que quanto mais o cristão adoece, mais ele cresce na presença de Deus. Meu Deus. E quando eu vejo o crescimento do cristão, eu também me baseio no que aconteceu com Estevão, porque a Bíblia diz que este homem foi apedrejado por Meu pregar Deus. a palavra de Deus. É. Mas eu acho lindo que quando este homem estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que enquanto ele era apedrejado, ele viu o céu aberto. Deus. Glória a Deus. Quando ele era apedrejado, ele viu o céu aberto. Jesus amado. O que eu aprendo com isso e trago para os nossos dias atuais? Ei, meu irmão, você pode até estar passando por Meu provação. Deus. Você pode estar até passando por dificuldade, mas você há de ver o céu aberto. Meu Glória. Deus. Você há de ver o céu se abrir na tua vida. É Deus. Aleluia. Santo é a tua palavra, Senhor. E trazendo este contexto, eu vejo que nós somos peregrinos aqui na terra. É Jesus amado. Deus. Eu vejo que nós estamos só de passagem aqui na terra. Isso me reconforta, Palavra, Jesus. porque Jesus nos afirmou que estaria conosco até a consumação do século. Deus amado. Olha para o teu irmão e fala: Jesus está com você, meu irmão. Fala com autoridade: Jesus está com você. Aleluia. Nós vivemos debaixo da promessa dele que ele estaria conosco até a consumação do século. Glória a Jesus. Meu Deus. E eu acho interessante que Jesus, ele prova, afirma e confirma isso. Que ele estaria conosco até a Grande consumação a do século. tua palavra. Glória a Deus. Mas por um breve momento, porque Meu Deus. hoje ele é o nosso advogado. Jesus. Mas naquele grande dia ele será o nosso juiz. Meu Deus. E é que são com essas palavras que eu quero me dirigir agora ao livro do Apocalipse. Porque vendo as revelações que aconteceram no livro do Apocalipse, não tem como o coração se estremecer, não tem como o coração não ficar assustado, porque nós vemos o que há de acontecer. Nós podemos ler, embora o livro do Apocalipse se refira aos acontecimentos, com muita figura simbólica, com muita coisa difícil, muitas vezes, de entender. Basta um pouco a leitura, basta um pouco a interpretação, nós veremos. Nós conseguimos distinguir isso. Grande a tua obra, Jesus. E quando nós olhamos o livro do Apocalipse nesse sentido, não no sentido figurativo, mas no sentido literal, nós vamos ver que tudo que Jesus falou é verdade. Nós vamos ter mais uma prova de que Jesus ele não falou todas aquelas coisas à toa. Não falou das dores à toa. Não falou do sofrimento à toa. Não falou da dificuldade que o cristão vive à toa. Mas nós vemos que Jesus, ele já estava avisando o povo que havia um dia de acontecer. Haveria uma situação
em que o povo de Deus não estaria mais aqui na terra. Meu Deus. Só que o que me chama a atenção com o livro de Apocalipse é que quando o povo for arrebatado, a Bíblia diz que o Espírito Santo sairá da terra. O Espírito Santo se apartará da presença da terra. Jesus amado, poderoso. E quando eu vejo as consequências disso incorrendo na humanidade, eu sinto temor no meu coração, porque nós somos totalmente dependentes de Deus, nós somos 100% dependentes da vontade dele, e a Bíblia vai dizer que ele sabe de todas as coisas, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e cabe a nós seguirmos, Jesus maravilhoso. e cabe a nós seguirmos a vontade de Deus. Meu Deus. E quando nós seguimos a vontade de Deus, nós entramos no parâmetro da peregrinação. E é isso que eu quero chamar a atenção da igreja neste momento, a peregrinação. Nós somos peregrinos aqui na terra. Como eu já disse, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. O que eu acho interessante, meu Deus, querido, é que na história toda bíblica dos profetas, a Bíblia conta uma história linda da vida dos profetas Elias, Eliseu, Moisés, Josué. Meu Deus, Jesus. Eles viveram um propósito de Deus aqui na terra. Fizeram a vontade de Deus aqui na terra. Foi dolorido? Foi. Foi dificultoso? Foi. Mas eles mesmo assim realizaram propósitos de Deus aqui na terra. E não é diferente para os nossos dias atuais. Querido, por mais difícil que seja, é necessário nós realizarmos a vontade de Deus aqui na terra. Porque se nós não realizarmos a vontade de Deus aqui na terra, nós realizaremos a vontade de Satanás aqui neste mundo. Meu Deus. É uma coisa interessante de se pensar. Porque não existe meia conversa com Deus. Não existe meio papo com Deus, não existe papo furado com Deus, vou, não vou, meu corpo vai, mas minha perna fica. Meu Deus. A Bíblia diz que se o teu olho te faz pecar, arranque-o fora. Meu Deus. Meu irmão, hoje à noite nós começamos a podar o que nos faz pecar. Eita Jesus! É noite de passarmos a viver o propósito com Deus. Senhor. Deixando a vontade humana de lado, deixando os costumes malignos de lado. Meu Deus. Grande a tua palavra, Jesus. Nós vemos que Jesus nos ensina que se nós vivemos segundo a palavra de Deus, meu Deus, nós vamos viver conforme a vontade de Deus. Meu Jesus. Mas quando nós escolhemos dar escapadas da vontade de Deus, não realizar o que Deus quer que nós realizemos, a nossa vida se torna difícil, a nossa vida se torna complicada. Um exemplo disso é Jonas. Repita comigo, Jonas. Nós vemos que a vida de Jonas poderia ter sido muito mais simples. Poderia ter ido para Nínive e pregado a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que ele não quis ir até aquela cidade. E foi para Tarsis, uma outra cidade que não era da vontade de Deus. E nós vemos o que aconteceu com ele. Meu Deus. Nós sabemos muito bem o que temos que fazer. Nós sabemos muito bem quais são as nossas obrigações como cristão. E quando nós não a realizamos, o próprio Jesus ele fala que somos servos. Meu Deus. Que somos servos inúteis. Me ajude a pregar. Que somos servos inúteis. Se você sabe o que tem que ser feito e não faz. Meu Deus. Não sou eu que estou falando, não. Essa palavra é para você e é para mim. Quando nós sabemos o que tem que ser feito e não fazemos, somos servos inúteis. Meu Deus. Oh, Jesus amado, meu Deus Santo poderoso. Grande a tua obra, Jesus. E vemos o resultado desta caminhada sem Deus no livro do Apocalipse. Quando o livro do Apocalipse vai dizer, no capítulo de número 22, verso de número 16,
Se você quiser acompanhar comigo, fique à vontade. Jesus. Apocalipse capítulo de número 22, verso de número 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus. Meu Deus. É uma fala interessante porque nos salienta a propriedade e a autoridade que Jesus tem. Meu irmão, se você não faz o que Jesus manda você fazer, você vai incorrer juntamente com aqueles que têm entrado pela porta larga. Não estou julgando ninguém, mas esta é a palavra que Deus me deu. Nós vemos que o resultado de não buscar ao Senhor é o mais terrível possível. Jesus amados. É o pior resultado que alguém pode ter, é não sentir a presença de Deus, é não estar mais com Deus. Quantos testemunhos nós vemos de pessoas que saíram do mundo e vieram para a igreja e falaram que lá no mundo eles não conseguiam suprir aquele vazio dentro. Meu Deus. Vemos que são muitas as pessoas que testemunham na igreja e dizem que quando estavam lá fora se acabavam em vícios, drogas, bebidas, baladas, festas carnais, e nada disso satisfazia o vazio que estava dentro do seu coração. Mas quando nós vemos que a pessoa ela é purificada por Deus e transformada, nós vemos a pessoa realizada, mesmo passando por dificuldades, necessidades. Nós vemos a história de Paulo. Paulo era perseguidor e se tornou perseguido. Jesus amado. Nós vemos que Paulo matou e participou de muitas matanças dos discípulos de Cristo. Glorioso Jesus. Mas nós vemos o interessante também é que Jesus teve um encontro com Paulo. Meu Deus querido. Quando Jesus tem um encontro com Paulo, que na época se chamava Saulo de Tarso, Jesus o questiona: por que me persegues? Quando nós temos um encontro com Cristo, nós somos mudados. Meu Deus. E se a pessoa está dentro da igreja e não se sente mudada, é porque ainda não teve um encontro com Cristo. Jesus. Eu acho interessante que a Bíblia vai dizer em João capítulo 15, verso 19: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como não sois do mundo, antes vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Jesus. Aleluia. Por isso o mundo vos odeia. Porque eu, Senhor, vos escolhi. Maravilhoso e eterno é o Senhor Deus. Olha para o teu irmão e fala: foi Jesus que te escolheu. Grande a tua obra. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus querido. E quando nós temos esta visão de sermos escolhidos por Cristo, nós sentimos a necessidade e a obrigação de caminhar da mesma maneira que Ele caminhou. De fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Jesus nos deu autoridade para operarmos os milagres que Ele operou. Graças. E mais ainda, porque Ele disse: não vos impressioneis com estas coisas, Meu Deus. porque vocês farão mais ainda, maior do que vocês possam ver. Meu Jesus. Mas para chegarmos neste nível de intimidade, Grande a tua obra. é necessário passarmos a recusarmos as vontades de nossa carne. Meu Deus. É necessário recusarmos o que a nossa carne quer fazer. Maravilhoso e santo. A Bíblia vai dizer, vai nos orientar que existe uma guerra constante Graças. entre o espírito e entre a carne. Meu Deus. Vem comigo neste momento e entenda o que eu quero te dizer. Tu és Senhor. As vontades da carne são sempre as mais fáceis de fazer. Jesus. É desse jeito. As vontades carnais são sempre as mais fáceis de realizar. É as que estão mais perto. Se você se decepcionou com alguma coisa, a vontade da carne
É você ir descontar isso em algum vício. Droga, bebida, alguma coisa em rede social, amigo que não é amigo. Mas o Espírito nos orienta a entrarmos no nosso quarto e falarmos com o Pai que está em secreto. Mas quando nós passamos a dar valor mais nos costumes carnais, nós perdemos os valores espirituais. Meu Deus! Repita isso comigo. Quando eu dou valor na carne, eu perco o valor espiritual. É desse jeito aí, Jesus. Meu Deus poderoso, Jesus. Senhor. E quando nós perdemos os valores espirituais, Deus poderoso. nós podemos entender e compreender que é um caminho sem volta. Meu Jesus eterno, Senhor. Porque o caminho com Deus é um caminho fiel e verdadeiro que tem o futuro. Deus dos Mas o caminho sem Deus é um caminho de desgraça e perdição. Oh, meu Jesus, Meu maravilhoso. Deus. Louvamos, Senhor. E a Bíblia nos ensina que quando nós caminhamos longe de Deus, nós estamos indo diretamente para o abismo. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E quando nós vemos que Deus ele é justo, quando nós vemos e entendemos que Deus é justo, nós paramos de culpar Ele por coisas bobas. Meu Jesus amado. Porque o mal do ser humano é ficar feliz com Deus só quando acontece alguma coisa boa. Mas quando está na dificuldade, desconta toda a sua frustração em Deus, achando que Deus é um bicho de estimação, achando que Deus é um cachorro, é um gato, é qualquer coisa. Deus. Essa é a vida cristã que nós temos que levar. Na bonança ou na frustração, nós temos que dar graças a Deus porque Ele está conosco. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Grande a tua obra soberana. E eu vejo no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 11. Meu Deus amado. Livro do Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 11. Nós vamos ver que a justiça de Deus não se aplica somente a nós, mas a quem está lá fora também. Quando no livro de Apocalipse irá dizer: quem é justo, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Mas quem é justo, glória. Mas quem é justo, faça justiça. E quem é santo, se santifique mais ainda. Eita, Jeová! Glória ao teu nome, Jesus! Glória! Oh, Deus de palavra! Deus de promessa! Pergunta para o teu irmão: para que você tem dado prioridade? Isso! É Deus! É interessante quando nós observamos o texto sagrado, glória a Deus, que fala para quem está sujo se sujar ainda mais. Quando nós estamos confortáveis com a vida que estamos vivendo, tem algo de errado. Quando nós achamos que nós já atingimos um nível de espiritualidade bom para ficar confortável, nós somos orientados pela Bíblia. A Bíblia nos ensina que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E nós vivemos no século 21 propriamente dito, em que o cristão tem achado que é super-homem, que o cristão tem achado que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo certo, dá uma fugidinha aqui, dá uma escapadinha ali. O cristão tem pensado que está tudo bem, que não vai dar nada cometer o pecado que o mundo comete. Meu Deus! Nós somos suscetíveis a pecar. Senhor Deus. Eu não sou hipócrita de dizer que nós somos santos, que eu sou santo. Jesus. Mas o que diferencia o pecador, meu Deus, do seguidor de Jesus é que o seguidor de Jesus pode até pecar, pode até errar, mas ele não vai continuar pecando e não vai continuar errando. Porque ele sabe que tem um Deus que está olhando para ele. Porque ele sabe
que tem um Deus que está observando ele. Deus Santo, aleluia. Mas o que eu acho interessante é que Deus, em sua excelentíssima justiça, vemos que ele perdoa o Meu pecado, Deus. mas a consequência do pecado ainda vem. Vemos a história de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E quando ele errou, quando ele pecou com Batseba, a Bíblia diz que ele se arrependeu e se dirigiu a Deus e falou: Senhor, sem o Senhor eu não sou um rei, sem a tua presença eu não sou um rei. Deus o perdoou e o aceitou de novo, mas pergunta para mim qual que foi a consequência do erro dele. Pode olhar na sua Bíblia, olha a consequência do erro dele. Uma família totalmente desestruturada, irmão matando irmão, irmão abusando de irmã, coisas que aconteceram por consequência do pecado dele. Foi uma descendência. Meu Deus. Deus de Deus. Oh Deus poderoso. E quando nós olhamos Meu Deus. que o resultado do pecado é a morte, nós podemos aprender com o texto de Ló, que a Bíblia vai dizer que Ló estava na cidade de Sodoma e Gomorra. Jesus. E a Bíblia diz que anjos foram visitar Ló em sua casa. Deus amado, Senhor. E quando esses anjos foram visitar Ló em sua casa, a Bíblia diz que Ló os abrigou. E os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló Meu Deus. e queriam coabitar com aqueles anjos lá dentro. E a Bíblia vai dizer que os anjos olharam e falaram para Ló: Ló, sai você e sua família da casa, porque de hoje ela não passa. Esta cidade já cheirou mal os pecados dela nas narinas de Deus. Então nós aprendemos que Deus é um Deus justo que não tolera o pecado. Meu Deus. Deus é um Deus justo e que não joga de meia conversa. Porque a palavra nos ensina que sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Meu Deus. E nós aprendemos também que o próprio livro de Apocalipse vai dizer: quem dera se fosse quente ou frio, mas porque é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Meu Meu Deus. Quem está no meio caminho, varão, é melhor voltar para trás. Meu Deus. Quem está fazendo de qualquer jeito é melhor não fazer. Meu Deus. Quem está fazendo sem vontade é melhor não fazer. Sabe por quê? Meu Deus. Porque a Bíblia nos instrui que se for para você fazer de qualquer jeito, não faça. Meu Deus. Deus Santo. E se você está fazendo com perfeição, continue. Meu Deus. Porque há um lugar que espera você lá em cima. Eita Jesus. Glória a Jesus. É soberano. Nós vemos que em momento nenhum verdadeiro, meu Pai. Jesus fez questão de comparar a vida dos discípulos dele com a vida daqueles que estavam no mundo. Glorioso Deus. Jesus, em momento algum, falou que a vida dos que estavam no mundo era mais fácil do que a vida dos que estavam na igreja. Meu Deus. Mas nós vemos um Jesus falando que nós que estamos com ele não era para nos preocuparmos com o dia do amanhã. Meu Deus. Fala para o teu irmão, não se preocupe com o dia do amanhã. Sabe por que eu te digo isso? Porque a Bíblia diz, Jesus falando: ei, olhem para os pássaros. Eles não plantam e nem colhem. E mesmo assim são alimentados. Quem dirá vós que sois filhos de Deus? Meu Deus. Fala para o teu irmão, você é filho de Deus. Maravilhoso. Aleluia. Quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, e quando nós compreendemos que devemos fazer a vontade dele, nós vamos glorificá-lo todo o tempo de nossa vida, porque nós sabemos que tem um lugar preparado. Meu Deus. Glória a Deus.
Meu Jeová poderoso. Nós sabemos que naquele grande dia, quem fez vai entrar, e quem não fez não vai entrar. Meu Deus. É, Jesus. Quem andou com Jesus vai entrar, e quem não andou com Jesus vai ficar. Grande é a tua obra, Senhor. Deus Santo, aleluia. Entenda uma coisa. Quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo número 25, a Bíblia diz que todas elas estavam esperando o noivo chegar. Repita comigo. Todas elas esperavam o noivo chegar. Todas as 10 tinham azeite. Meu Deus. Todas as 10, creio eu, que se vestiam igual. Todas as 10 falavam a mesma língua. Todas as 10 se portavam igual. Hey. Meu Deus. Mas aí eu entendo quando a Bíblia diz que outra vez verás a diferença daquele que serve e daquele que não serve. O que serve sempre anda preparado. Eita glória! O que está com Jesus sempre anda preparado, oh glória. Meu Deus. Mas quem não anda com Jesus, varão? Mas quem não anda com Jesus só vai contar história. Meu Deus. Glória ao teu nome. Imagine comigo naquele grande dia quando os cristãos forem arrebatados. Meu Deus. E quando o ímpio for andar para ir para o serviço, vê aquela roupa dobrada no chão. Meu Deus. Irão todos ficar desesperados e contar. Os cristãos sumiram. Aquelas pessoas sumiram. Ei, varão, mas enquanto eles contam história, você vive com Cristo na glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Quem não anda com Jesus vai só contar história. Oh, glória. Quem não está com Jesus só vai contar história, mas quem está com Jesus vai viver com ele. Jesus amado. E quando nós entendemos que a nossa vida depende 100% de Jesus, Graças a Deus. nós vamos entender que Ele tem um propósito para todas as coisas. Meu Deus. Que Ele tem um plano para todas as coisas. É, Jesus maravilhoso. Grande é a tua obra, Jesus. Podem ser até tempos difíceis. Maravilha é o teu nome, Senhor. Pode ter até dificuldade, sim. Deus querido e verdadeiro. Mas nós vemos que nós temos um Deus. Que Ele é fiel para realizar a boa obra em nossa vida. E quando eu olho para o texto de Gálatas, capítulo número 2, verso de número 20. Cat, põe para mim no telão, por favor. Gálatas, capítulo de número 2, verso de número 20. Nós vamos aprender que caminhando com Cristo a nossa vida sempre vai para frente. Graças a Deus. Que caminhando com Cristo a nossa vida sempre terá um norte. E a Bíblia vai dizer: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É, Jesus. Quando nós entendemos que o resultado de receber Jesus em nossa vida é viver uma vida diferente das dos demais, podemos até pensar, num primeiro momento, que a vida está difícil. Meu Deus. Que seguir a Jesus é complicado. É, meu Deus. Mas se não for pelos sacrifícios, todos herdariam o reino. Deus, meu Jesus. O que diferencia aquele que anda com Jesus e aquele que não anda são os sacrifícios que fazemos. E é lindo quando fazemos sacrifício sem pesar, sem pensar, poxa,
Estou na igreja hoje, mas neste mesmo horário poderia estar lá em casa fazendo alguma coisa. Se a pessoa pensa desta maneira, eu venho lhe dizer nessa noite que você perdeu o seu tempo vindo na igreja. Meu Deus. Mas quando nós entendemos que nós nos reunimos para louvar a um Deus que pode todas as coisas, e que se Ele fizer na nossa vida, amém, mas se não fizer, amém do mesmo jeito, nós vamos entender que Ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Já estou encerrando. E quando eu olho para o direcionamento que Jesus dá para nós na nossa vida, eu me sinto lisonjeado. Porque Jesus passou por todo aquele processo. Porque Jesus passou por toda aquela dificuldade. Aquelas dores. Para nos dar o direito de novamente nos dirigirmos a Ele com as nossas orações. Aleluia a Deus. O que eu trago com esta pregação hoje é que tanto vocês quanto eu devemos todos os dias dar valor no sacrifício que Cristo fez para nós. Deus. No sacrifício que Jesus fez para nos purificar de nosso pecado e nos dar novamente o livre acesso de nos dirigirmos a Deus. Aleluia. E quando nós entendemos que este sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi para salvar as nossas almas do inferno, nós passamos a ser cristãos melhores. Nós passamos a ser seguidores melhores de Jesus. E aí nós vamos incorrer naquela promessa também, que quando nós fazemos a vontade de Deus, as bênçãos vão de correr atrás de nós. Mas entenda comigo, que a maior bênção que o ser humano pode ter na face da terra é a presença de Deus conosco. Graças a Deus. A maior bênção que o ser humano pode desfrutar nessa terra é sentir a presença de Deus. Ei, meu irmão, sabe quando você ora, você sente que você está sendo ouvido? Sabe quando você ora, quando você conversa, quando você chora e sabe que tem alguém ouvindo você chorar? E sabe que tem alguém ouvindo você pedir? Esta é a melhor sensação que existe. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Deus Santo Poderoso. No momento de aflição, no momento de luta, no momento de dificuldade, nós temos a plena convicção de que Jesus está conosco. Aleluia. Fala para o teu irmão, Jesus está com você. Jesus está com você. Aleluia. E quando nós vivemos debaixo da vontade de Jesus e entendendo o propósito dele na nossa vida, nós nos tornamos pessoas mais agradecidas a Ele. Meu Deus. Por vários momentos na nossa vida, inclusive comigo, nós não reclamamos, nós não questionamos, nós falamos, Deus, por quê? Por que é desse jeito? Glorioso. Bem que podia acontecer alguma coisa para mudar isso, para mudar essa situação. Mas quando nós vemos que Ele se faz Deus nas nossas dificuldades, nós entendemos que Ele é fiel e verdadeiro. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Quando nós vemos que a vontade dEle prevalece e permanece na nossa vida, nós vamos ver que Ele sempre está caminhando conosco. Fala para o teu irmão, Jesus caminha com você. E são com essas palavras que eu quero agradecer a minha oportunidade nessa noite. Aleluia.